A paz do Senhor, eu sou Janaína Bode e nesse vídeo nós vamos comentar Gênesis 27, 28 e 29. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e comentando a leitura de cada dia. Vimos aqui no finalzinho do capítulo 26 que Esaú toma para si duas mulheres e desagrada seus pais, Isaac e Rebeca. Entre Gênesis capítulo 26 e o versículo 34, e aqui, capítulo 27 e versículo 1, nós temos um pulo na história de 40 anos. Isso é bem interessante porque no 34, Esaú estava com 40 anos. Então, se passam aqui 40 anos na história, Esaú e Jacó, seu irmão gêmeo, estavam aí com cerca de 80 anos. E Jacó ainda não tinha tomado mulher para si, ou seja, casa no dobro da idade do que seu pai Isaac. Versículo 1, capítulo 27, versículo 1. E aconteceu que quando Isaac envelheceu e os seus olhos se ofuscaram, ficando sem vista, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, e ele respondeu, eis-me aqui. E aí começa a história conhecida como o capítulo da bênção roubada. Vamos destacar alguns pontos. Olha que interessante. Nos primeiros versículos aqui, nós temos Rebeca preparando um plano para enganar o próprio marido. Esse é o ponto. O que ela fez aqui foi engano. Mas olha como Rebeca muda. Lá em Gênesis, capítulo 25, versículos 22 e 23, quando ela estava grávida dos gêmeos, ela falava com Deus. Quando os gêmeos estavam ali na barriga, como que brigando, muito movimento, ela foi orar e foi falar com Deus. E Deus falou para ela, o maior servirá ao menor. E ela teve entendimento do que isso significava. E desenvolve uma predileção por Jacó. E aqui nesse capítulo 27, Dona Rebeca resolve ajudar a Deus. Ela não consulta Deus sobre o que fazer, não. Ela vai e quer dar uma ajudinha. Quando ela escuta Isaac falando que iria abençoar Esaú, olha o versículo 2. E ele disse, eis que agora já sou velho, não sei o dia da minha morte. Toma, pois, agora as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E me faça um guisado, como eu gosto, e me traga isso para que eu coma, para que te abençoe a minha alma antes que morra. Rebeca estava ouvindo quando Isaac falava a Esaú, seu filho, e se foi Esaú ao campo para agarrar a caça que tinha que trazer. Rebeca ouviu então, e o que ela faz? Ela chama Jacó e desenvolve ali um plano para enganar Isaac. Então, aquele início de maternidade, vamos dizer assim, de Rebeca, quando ela estava grávida ali dos gêmeos e que ela conversava com Deus, aqui ela já não faz isso. Ela sabia que Jacó seria servido por Esaú. Ela sabia que Esaú, apesar de ser o primogênito, poucos minutos, por ter saído antes da barriga da mãe, ela sabia que Esaú ia servir Jacó. Mas ela não soube esperar em Deus. Porque se ela tivesse deixado as coisas acontecerem dentro do plano de Deus, as coisas iriam acontecer. Mas ela faz o quê? Ela resolve fazer do jeito dela. Esse é um perigo. E aí o que acontece? Jacó, veja que Jacó não se incomoda de enganar o pai. Quando nós lemos aqui, no versículo 11, então Jacó disse a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu liso, possivelmente me apalpará o meu pai e me terá por enganador, e assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele não estava se preocupando de enganar o pai, de trair o pai. Não era essa a preocupação. A preocupação era ele ser descoberto e aí ser amaldiçoado por conta disso. Aí olha o que Rebeca responde. E sua mãe lhe respondeu, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e me traz pão. Nós vamos ver no decorrer dos próximos capítulos, nos próximos vídeos, vou trazer esse versículo 13 aqui novamente, sobre isso que Rebeca fala. E sua mãe lhe respondeu, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Marque isso, nós vamos voltar nesse versículo, mais alguns capítulos, aqui mais alguns capítulos.
Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, e a sua mãe fez um bom guisado, como seu pai gostava. E aí nós temos aquele momento que já conhecemos, é uma passagem, como eu já disse, muito conhecida. Jacó leva para Isaac o guisado. Isaac fica desconfiado. Nós vemos aqui vários versículos. Isaac fica desconfiado, nós vemos vários versículos que mostram isso. O versículo 20, por exemplo, então Isaac disse a seu filho: como é que achou tão cedo, meu filho? Olha como Jacó é enganador. Porque o Senhor teu Deus fez com que ela, a caça, viesse diante de mim. E Isaac disse a Jacó: te aproxima agora e te apalparei. Então, Isaac, desconfiado, quer apalpar, encostar em Esaú, entre aspas, que era o Jacó. E Isaac fala: a voz é de Jacó, mas te apalpando, você está peludo com Esaú? As mãos são as mãos de Esaú. Isaac muito desconfiado, mas ele estava ali com pouca visão. Mas Isaac não percebeu ainda, não conheceu, porque estava com pouca visão. Por fim, Isaac, ainda desconfiado, fala para o Esaú e fala: chega aqui. Versículo 25. Aproxima-me isso e comerei da caça de meu filho, para que te abençoe a minha alma. E ele aproximou e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai: aproxima-te agora e me beije, meu filho. Olha que interessante. Isaac continuava desconfiado. E ele se chegou e o beijou, e cheirou Isaac o aroma dos seus vestidos, e o abençoou e disse: eis que o aroma do meu filho é como o aroma do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. E Isaac continua aqui na bênção que ele está dando para, achando que era Esaú, mas era Jacó. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e inclinem-se a ti os filhos da tua mãe. Malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. E aí, Jacó sai dali de diante do pai. Chega Esaú. Fez um guisado, trouxe para o seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Então Isaac, seu pai, lhe disse: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. E se estremeceu Isaac com grande estremecimento. Entendemos aqui que ele passou mal mesmo, teve aquele choque. E disse: quem é o que veio aqui, que apanhou a caça e me trouxe e comi de tudo antes que tu viesses? E eu o abençoei, e ele será bendito. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, clamou com grande e muito amarga exclamação e lhe disse: me abençoa também, meu pai. E ele, Isaac, disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. E ele respondeu: bem chamaram o seu nome Jacó, tanto que me enganou por 2 vezes, tirou a minha primogenitura, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse: não guardaste, pois, bênção para mim? Olha que interessante. Esaú aqui coloca a responsabilidade da primogenitura em cima de Jacó. Como se Jacó tivesse feito a força. Mas, na verdade, Jacó se aproveitou de Esaú, que não sabia esperar as coisas. E Isaac respondeu dizendo a Esaú: eis que eu o tenho posto por Senhor sobre ti, e lhe dei por servos a todos os teus irmãos, de trigo e de vinho eu tenho provido. O que, pois, farei a ti agora, meu filho? E Esaú respondeu ao seu pai: não tem mais que uma bênção, meu pai. Me abençoa também, meu pai. Ele levantou Esaú sua voz e chorou. O que acontece? Esaú aqui estava olhando só a questão das bênçãos materiais. Por quê? Porque ele já tinha um coração que não buscava o espiritual. Desde o momento aqui atrás, no 26 e 34, que ele vai e escolhe mulheres que não eram
para serem mulheres dele. Ele escolhe mulheres contrárias à vontade dos pais, contrárias àquilo que era para ser. Então ele já não tinha um coração com motivação certa. Esse choro dele aqui tem muito mais a ver com remorso ou com sentir-se enganado e perder bênçãos materiais. Versículo 39. Então respondeu Isaac seu pai e lhe disse: eis que a tua habitação será em gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Agora olha o versículo 40. E por tua espada viverás e ao teu irmão servirás. E acontecerá que quando te assenhoreares, descarregarás o seu jugo da tua nuca. Olha que interessante. O povo de Esaú, que descendeu de Esaú, que são os edomitas, se tornaram um povo muito violento. E depois, quando Israel entra na Terra Prometida, depois de passarem 40 anos no deserto, os edomitas vão servir a Israel por quase 900 anos. Não se cumpre aqui o que Isaac fala para Esaú. E essa segunda parte do versículo: e acontecerá que quando te assenhoreares, descarregarás o seu jugo da tua nuca. Isso acontece também quando Edom, os edomitas, que são os descendentes de Esaú, se rebelam ali no tempo dos reis Jorão, Acás, e conseguem a liberdade deles ali. Versículo 41. E odiou Esaú a Jacó pela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegarão os dias de luto de meu pai. Ou seja, meu pai vai morrer e eu vou pegar Jacó de jeito. Eu vou matá-lo. O versículo é muito claro. E então eu matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a respeito de ti com o propósito de te matar. Ou seja, ele está com o plano pronto para te matar, vai esperar só o pai morrer. Jacó é um consolo para Esaú, o plano dele de se vingar e te matar. E aí Rebeca continua falando: agora, pois, meu filho, obedece a minha voz, te levanta e fuge a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe a irritação de teu irmão. Esse alguns dias vai durar 20 anos. Rebeca continua falando: até que se aplaque a ira de teu irmão contra ti e se esqueça do que lhe tens feito. E então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de ambos os filhos no mesmo dia? E olha como Rebeca aqui continua enganando seu marido com palavras. E disse a Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et, aquelas duas que Esaú tomou por mulher. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas, as filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Ela deveria estar preocupada mesmo com uma mulher para Jacó, até por conta da idade dele, que ele não tinha casado ainda. No entanto, ela usa essa preocupação para enganar o marido. Enganar o marido em que sentido? De não contar para Isaac que Esaú queria matar Jacó. E aí sim, tirar Jacó dali por esse motivo verdadeiro. Não, olha só. Ela fala para Isaac que está preocupada com Jacó pegar uma mulher ali da terra onde eles estavam. Capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Não era da vontade de Deus. Não deveriam fazer isso. A linhagem ali, as pessoas, o povo de Canaã era linhagem amaldiçoada. Então não deveriam tomar mulher dali. E aí Isaac fala para Jacó: levanta-te, vai a Padarã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma ali mulher das filhas de Labão, o irmão de tua mãe. E o Deus onipotente te abençoe e te faça frutificar e te multiplique até que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão e a tua descendência contigo, para que herdes e possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padan Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de
Esaú. E exatamente aqui, neste capítulo 28, nesse versículo 5, quando Isaac despede Jacó, mandando ali para a terra de Labão, encerra a história de Isaac. A história de Isaac começou lá em Gênesis 25 e 19 e veio até aqui no 28 e 5. Encerra a história de Isaac, embora Isaac continue vivo. Nós vamos lá no capítulo 35, nós vamos falar sobre a morte de Isaac. Mas aqui Isaac fica no segundo plano, ele e Rebeca. E começa então aqui a peregrinação de Jacó. A formação de um homem, essa é a verdade. Porque até aqui Jacó agiu de acordo com a sua mãe, enganou o pai, enganou o irmão, não tinha formado família ainda, estava ali vivendo com pai e mãe. E a partir daqui, então, começa a formação de Jacó como homem mesmo. E o interessante nesse início do capítulo 28 é Isaac com seu coração bom. O filho tinha enganado. Aqui ele já sabe, claro, até por conta que Esaú chegou depois, no capítulo 27. Isaac já sabe que foi enganado por Jacó. E mesmo assim, se preocupa, libera, manda Jacó para outro lado, longe, cerca de 750 quilômetros, 800 talvez, longe, para poupar, para casar Jacó. Ele não sabe que é para poupar a vida, que é para livrar Jacó de Esaú. Esse é o verdadeiro motivo que Rebeca colocou aqui. Que Rebeca não colocou aqui, mas sabemos que é essa a preocupação dela, de que Esaú realmente mate Jacó. Mas Isaac, coração bom aqui, então, prepara Jacó, abençoa Jacó e manda para Padã-Arã, cerca então de 750 quilômetros. Isso na época de 20 a 30 dias de viagem. Fazia-se cerca de 25 ou 30 quilômetros por dia. Então, uma viagem longa, de muitos dias. Agora, o contraste de Esaú. E vendo Esaú, o contraste de Esaú com Jacó. E vendo Esaú que Isaac tinha abençoado Jacó, e que o tinha enviado para Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que quando abençoou tinha lhe ordenado, dizendo, não tomarás mulher das filhas de Canaã, e que Jacó tinha obedecido a seu pai e a sua mãe, e havia ido a Padã-Arã, viu deste modo Esaú, que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai. E se foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas outras mulheres, Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Esaú, não basta já as duas mulheres que ele tinha, e vai e toma aqui mais uma para piorar as coisas da descendência de Ismael. Na verdade, Esaú aqui entende, nas entrelinhas, parece que Esaú tinha entendido que a bênção foi para Jacó por conta que Esaú tinha se casado com a Cananita. Quando aqui no versículo 6 nós lemos assim, e vendo Esaú que Isaac tinha abençoado Jacó, e que o tinha enviado para Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que quando abençoou tinha lhe ordenado, dizendo, não tomarás mulher das filhas de Canaã, e que Jacó tinha obedecido a seu pai e a sua mãe, e havia ido a Padã-Arã, viu deste modo Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai. Então, esse viu, não é que ele ficou sabendo agora, já sabia de antes, mas é no sentido de que ele entendeu que a bênção para Jacó foi por causa que ele tinha tomado para si filhas de Canaã. Então ele vai e toma aqui a Maalate, filha de Ismael. Veja que aqui Ismael já tinha morrido há alguns anos. Mas é usado aqui o nome de Ismael porque é o cabeça da família ali. E aí nós temos, a partir aqui do versículo 10, o caminhar de Jacó em direção à casa de Labão. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã.
Jacó está sozinho. E chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro, e se deitou naquele lugar. Então, o filhinho da mamãe começa essa viagem sozinho e já sente aqui, imediatamente, a dureza da vida, porque aqui ele não tinha nada para dormir, então deitou ali e usou uma pedra como travesseiro. E sonhou, e eis uma escada que estava apoiada na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Olha que interessante. E eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado lhe a darei a ti e a tua descendência. E será a tua descendência como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua descendência. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por qualquer lugar que fores, e te farei tornar para essa terra, porque não te deixarei até que tenhas completamente o que te tenho falado. Então Deus fala: eu estou contigo, eu vou te guardar, eu te farei voltar para esta terra, e esta terra vai ser sua. Mas olha que interessante, Janaína, mas Jacó pecou, ele enganou o pai, enganou o irmão. No entanto, lá, ou melhor, aqui em Gênesis 25, nos versículos 22, no 23, no 22, Rebeca conversa com Deus sobre a briga ali na barriga dela, esse movimento. E o 23, Deus responde: 2 nações há no teu ventre, 2 povos serão divididos desde as tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então aqui, quando os gêmeos ainda estavam na barriga de Rebeca, Deus já tinha falado que Jacó seria o cabeça dessa família, e dele descenderia, e para ele seria a promessa de uma grande nação. Toda essa parte de engano de Rebeca, enganando o próprio marido e conduzindo o filho nessa enganação, isso não era permissão de Deus. Aí foi Rebeca que tomou o caminho errado. Agora sim, não vai ter punição? Vai. Tanto Rebeca como Jacó plantaram engano e mentira. E eles vão sofrer por conta disso. O que nós plantamos, o mal que nós fizemos, tem consequência. Jacó vai sofrer tudo o que ele fez para o irmão. Nós vamos ver isso no decorrer aqui da história. E Rebeca também. Não é só Jacó. E aqui, então, a partir de agora, Deus toma as rédeas da vida de Jacó e começa a conduzir. Mas não é porque Deus fala com ele aqui e fala, e será a tua descendência como o pó da terra, eu estou contigo, eu te guardarei, você vai voltar para essa terra, você vai voltar para esse lugar aqui. Não é porque Deus fala isso que Deus está colocando a mão por cima do pecado de Jacó. Ele vai pagar por esse pecado, ele vai colher o que ele fez. Versículo 16. E despertando Jacó de seu sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E teve medo e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E se levantou Jacó cedo pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, embora o nome primeiro daquela cidade fosse Luz. E fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que irei, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e se eu voltar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aí quando ele fala aqui, se voltar em paz, é em relação ao que ele tinha feito ali a Esaú, e as ameaças de vingança de Esaú. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente apartarei para ti o dízimo. Olha que interessante, o dízimo aqui novamente, não tinha lei ainda, não tinha, está muito longe aqui, centenas de anos ainda, para que tivesse lei
a lei de Moisés, falando de dízimo. Então, essa visão de Jacó aqui é importante. Por quê? Porque a partir daqui, Jacó se compromete então com Deus. Ele tem realmente um encontro com Deus e começa a ser moldado, começa a ser trabalhado, a ser forjado. Nós vamos ver o líder que surge aqui. Já sabemos que Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel. Começa aqui, essa transformação desse homem. E aí Jacó parte então em direção a Padã Arã, anda aí 750, 800 quilômetros desde a saída de Berseba, da casa da sua mãe, e chega então ao lugar que o pai tinha mandado. E então Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente, cerca aí de 20, 30 dias. E olhou e viu um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados perto dele, porque daquele poço davam a beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E se ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E lhes disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: somos de Arã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E eles disseram: sim, conhecemos. Disse-lhes mais: encontra-se bem de saúde? E eles disseram: sim, está bem, eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. É a primeira vez, então, que a Bíblia cita Raquel. E nós vamos ver que ela vai ter um papel importante aqui na história do povo hebreu. E ele disse: eis que ainda estamos em pleno dia, não é tempo ainda de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. E eles responderam: não podemos, até que se ajuntem todos os rebanhos e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos beber as ovelhas. É interessante que cada um poderia chegar e tirar a pedra e dar água ali. Mas as informações extra-bíblicas dizem que Labão era o dono do poço e ele era controlador, no sentido de que só podia remover a pedra depois que Raquel chegasse, e ela seria a primeira a dar água para o seu rebanho. Somente depois que ela desse água para o seu rebanho, os outros pastores poderiam usufruir do poço. E estando ele ainda falando com eles, Jacó, Raquel veio com o gado de seu pai, porque ela era pastora. Nós vemos que a família de Labão toda era de pastores. Rebeca também era. E Rebeca, com certeza, se nós olharmos lá, quando Rebeca se encontra com Eliezer, ela serve Eliezer e os camelos, e eu penso que ela ensinou isso para Jacó, a questão de servir, a questão de ajudar, tudo isso, porque nós vamos ver isso muito forte em Jacó. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão de seu pai, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, olha o que Jacó faz. Vai e ele serve. Não como aconteceu com sua mãe, que serviu Eliezer, que ele faz. Ele tem todo esse cuidado aí com a pedra, com dar a água. Versículo 11: Jacó beijou Raquel e levantou sua voz e chorou. Eu penso que esse choro aqui é de emoção mesmo, porque ele veio fugido das ameaças de vingança do irmão. Andou aí praticamente um mês, 700 e poucos, 800 quilômetros, e com aquele pensamento: meu irmão ainda pode me alcançar. Então, quando ele finalmente chega aqui, porque ele fez essa viagem sozinho, quando ele finalmente chega aqui, ele dá aquela: cheguei, agora posso descansar, como que estou a salvo. E aí chora. É um choro de cansaço, da angústia, da fuga que passa. Eu penso que seja nesse sentido. E Jacó disse a Raquel que ele era sobrinho do pai dela, que era filho de Rebeca, e Raquel então correu e anunciou as novas a seu pai. E aí Labão veio, correu a recebê-lo, e o abraçou, e o beijou, e aí trouxe para casa. E o versículo 14 fala então que Jacó ficou ali na casa de Labão por um mês inteiro.
Então disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Me declare qual será o seu salário. Veja que Jacó ficou ali um mês, e a primeira que ele encontrou foi Raquel, sendo que ele tinha ido para lá em busca de uma esposa. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. E os olhos de Lia eram tenros, mas Raquel era de lindo semblante e de formoso parecer. E Jacó amou a Raquel e disse: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha menor. Aqui Jacó começa a colher o que ele fez com Esaú. Cerca de 2 meses depois. Um mês viajando e um mês que ele já estava aqui na casa de Labão. E Labão respondeu: o melhor é que eu a dê a ti e não a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, porque muito a amava. E aí teve o casamento. E disse Jacó a Labão: me dê a minha mulher, porque o meu tempo se cumpriu. Ou seja, entre o versículo 20 e o 21 passam-se os 7 anos de trabalho de Jacó para Labão. Jacó ficou ali trabalhando como pastor. Lembrando que na casa dos pais, ele ficava lá nas tendas e fazia algo ali, ele não pastoreava, ele veio pastorear aqui. E disse Jacó a Labão: me dê a minha mulher, porque o meu tempo se cumpriu. Então Labão reuniu todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que de noite tomou ali sua filha e a trouxe, e ele entrou a ela. Janaína, mas não reconheceu que não era Raquel? Não, as vestimentas da época, e toda a forma como acontecia, como esse banquete, todas as coisas, ele realmente não percebeu. Ela usava um véu. Versículo 25, e aconteceu que pela manhã viu que era Lia, e ele disse a Labão: o que é isso que me tens feito? Não te servi por Raquel, por que pois me enganaste? Eu fico imaginando Jacó acordando de manhã e olhando para o lado e vendo Lia e não Raquel. E Labão respondeu: não se faz assim em nosso lugar, que se dê a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e te darei também a outra, pelo serviço que me servires outros 7 anos. E fez Jacó assim, e cumpriu a semana daquela. Então lhe deu por mulher Raquel sua filha, e deu Labão a sua serva Bila por criada a Raquel sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais que a Lia, e serviu ele ainda outros 7 anos. Há estudiosos que defendem que Jacó recebeu as duas no mesmo tempo, antes de trabalhar os 7 anos, mas na verdade, até mesmo os historiadores que trazem isso, e pelo texto que está aqui é muito claro que ele trabalhou 7 anos, aí ele chega aqui no 21 e fala: me dê a minha mulher porque o meu tempo se cumpriu, ou seja, eu já trabalhei os 7 anos combinados. Aí quando ele passa a noite com Lia, na manhã seguinte, aí Labão fala: eu te dou Raquel, mas olha, cumpre uma semana. Essa semana são as festas, é o tempo ali, que nós chamamos hoje de lua de mel, mas é o tempo dele ficar com a Lia ou Leia, em algumas versões. E aí, por conta deste engano, por conta do que Labão fez, Jacó recebe Raquel de forma, vamos dizer que antecipada, porque por Lia, ele trabalhou 7 anos e aí recebeu a esposa. Ele recebe Raquel e trabalha os 7 anos seguintes. Versículo 28. E fez Jacó assim e cumpriu a semana daquela, ou seja, da Lia. Então lhe deu por mulher Raquel sua filha. Um ponto aqui ainda em relação ao versículo 26. E Labão respondeu: não se faz assim em nosso lugar, que se dê a menor antes da primogênita. Não existe registro desse costume. Tudo dá a entender que Labão inventou essa regra, esse costume de dar mais velha casar antes do que a mais nova, apenas para poder casar as duas filhas. E do versículo 31 ao 35, então, nós temos o crescimento da família de Jacó. Nós vamos ver que, e viu o Senhor que lhe era desprezada, e abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia, e deu-lhes um filho, e chamou seu nome Ruben. Pois disse: porque olhou o Senhor a minha aflição, agora, portanto, me amará o meu marido. Então, Lia, muitas vezes a gente não fala de Lia, mas olha, pensa, ela é a primeira esposa. Se Jacó levou um susto quando acordou de manhã e viu Lia, imagina a tristeza de Lia, quando
sente o desprezo de Jacó. Então imagina o sentimento de Lia, o que ela sentiu, a dor emocional que foi ao perceber no olhar de Jacó o desprezo, que não era ela que ele queria. E é exatamente esse desprezo que fala aqui. E viu o Senhor que Lia era desprezada. Nós terminamos esse capítulo aqui vendo o crescimento da família de Jacó. Lia já com 4 filhos. Essa história continua no capítulo 30, que nós vamos falar no próximo vídeo. Mas preste atenção em como Deus olha por Lia e abençoa Lia. Nos próximos capítulos nós vamos entender melhor o papel de Lia aqui com Jacó. E terminamos assim então o comentário dessa leitura de Gênesis 27, 28 e 29. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.